Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante, 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvir falar da ressurreição não é o mesmo de fazer uma experiência com o ressuscitado. Porque nós vemos claramente um antes e um depois, daqueles que ouviram falar e agora que experimentaram o ressuscitado. Quando tinham ouvido falar, foram embora, sem esperança, já tinham caminhado 11 quilômetros, estavam tristes e cegos. Apesar de serem discípulos do ressuscitado, apesar de terem ouvido falar que ele ressuscitou, isso não gerou no coração deles esperança nem alegria. Eles foram embora. Mas depois que eles fazem a experiência de fato com o ressuscitado, os olhos se abrem e o coração arde. E eles voltam para o local da ressurreição para dizer: ele ressuscitou.
Infelizmente, entre os discípulos batizados de Jesus, estamos muitos vivendo como aqueles que ouviram falar. E o que significa viver como ter ouvido falar? Viver a sua fé como se a ressurreição fosse um boato. É viver dizendo que crê, mas não vive segundo aquilo que crê. Você diz que crê na Eucaristia, você diz que crê nos sacramentos, você diz que crê no ressuscitado, mas vive uma vida triste, vazia, sem sentido, que não inspira conversão em ninguém, que não inspira esperança em ninguém. Quanta gente que vem à missa e comunga a Eucaristia sem piedade, porque diz que acredita, mas não comunga como alguém que acredita. Jesus agora, ele não se manifesta empiricamente pelos sentidos da carne, como antes ele se manifestou, antes da sua paixão. Agora ele se manifesta, como ele se manifestou para esses discípulos, na palavra e no sacramento da Eucaristia. Fisicamente, empiricamente, pela carne eles não reconheceram Jesus, mas ouvindo a palavra dele, o coração ardia. Vendo Jesus partir o pão, eles reconheceram Jesus. E agora eles voltam os 11 quilômetros para dizer: nós fizemos a experiência com o ressuscitado. Uma experiência que faz você levantar, uma experiência que faz você dar passos, uma experiência que faz você levar a alegria e a esperança para as pessoas. Mas quem vive apenas do boato de que ele ressuscitou, de que ouviu falar que ele ressuscitou, vive se arrastando na igreja, vive fazendo mal dentro da igreja, e não vive de fato a sua fé, porque no fundo não tem fé. Jesus não é um boato, é uma realidade que se manifesta a nossa alma, não mais a nossa carne. Quando ele estava entre nós, ele apareceu para todos, empiricamente, para quem tinha fé, para quem não tinha fé, para quem era justo, injusto. Agora ele só se manifesta para alguns que dão o passo de experimentar, que querem acreditar. Mas por que Jesus ele não aparece então aqui de carne e osso com o seu corpo glorioso? Ele apareceu, mas o que fizeram com ele? Mataram, traíram. Agora não são mais para todos, são para alguns que abrem o coração para experimentar, e depois de experimentar, mudam as suas vidas. Jesus é uma realidade experimentada pela fé e visto com os olhos do coração e da alma. Ele se manifesta na palavra, nos sacramentos, nos milagres, nos sinais, e se manifesta nos irmãos. Tudo que fizerdes a um desses pequeninos, foi a mim que fizerdes. Se eu trato mal as pessoas, se eu sou indiferente com as pessoas, se eu falo mal das pessoas, eu estou vivendo a minha fé como se ela fosse um boato, e não uma realidade que eu experimentei. Se eu desisto da minha vida, eu estou vivendo a minha fé como se ela fosse um boato, e não uma realidade que eu experimentei. Peçamos a Jesus essa graça de fazer essa experiência que mudou a vida dos santos, de fazer essa experiência que mudou a vida dos apóstolos, de fazer essa experiência que fez com que Paulo, que experimentou e foi tocado pelo ressuscitado, de perseguidor, tornasse o perseguido, que se uniu a Jesus até a última consequência. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.